Gente, estamos para mais um Syncap do Rebatimento Crítico da Web3 Dev, aí junto com o André, Luiz, Vini Black, Ana Bida e também com a Deroila. Talvez cheguem mais pessoas aí, tá? Vamos ver. Talvez o Cauê pinte por aí, vamos ver, não sei. Talvez uma pessoa nova que está chegando, que é a Esther, também pinte. Vamos ver se ela vai chegar. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui já abrindo os trabalhos, né? Muito feliz. Eu estava falando antes de fazer o registro que eu estava sentindo falta de vocês, realmente estava sentindo falta. É um prazer rever vocês. Tá? A gente tem feito uma exploração muito bacana, muito lúdica. Essa jornada tem sido incrível de muitas formas. Então, esse é meu check-in, né, digamos assim, cheio de energia aqui para passar para vocês. E passo para o Vini Black. Chegou junto comigo aqui, basicamente. Vai lá, cara, fica à vontade. Faz o check-in. Chego bem, chego feliz, chego alegre, cansado, mas feliz que eu me auto-presenteei com um jogo de tabuleiro. Uma curiosidade aí sobre mim, sou fanático por Lovecraft, sou nerd de carteirinha, já o RPG e tudo mais, então chego bem, chego feliz, cansado, mas estamos felizes que está tendo trabalho, está tudo certo e o presente que eu me dei. Passa a palavra para Ana. Opa, tá me ouvindo? Chego em recuperação, que quase quebrei meu dedinho essa semana, então tô meio de molho aqui. Mas estou aproveitando para entender essa desaceleração como um fator positivo para mim. É, Gostei de saber, Vini, que você gosta de tabuleiros, eu também gosto de jogos assim. Tô animada para a gente retomar já aí depois de 15 dias, né, que a gente não se fala, reaquecer aí os motores. Passo a palavra para o André. E aí, pessoal, boa tarde. Então, chegou também animado, estava sentindo a falta de vocês e sempre é um espaço muito bom aqui para a gente aprender e co-criar, né, como a gente vem definindo, né, esse nosso momento também e é isso. Passo para André. Oi, tudo bem? Olá. Ah, bom, eu chego animada, de banho tomado, e também queria dizer que a Ana subiu a bola de fazer os agendamentos, né, de uma forma ou de outra, dos eventos que acontecem no Rerê. Daí eu juntei uma ideia do Diogo Jorge, que ele queria uma agenda local, que reunisse todos os eventos, assim. Então, dentro e fora do Rerê, só que não existe, né, dentro e fora, tá tudo meio que permeando tudo assim, né? E aí eu criei o Sync local, que é só, no momento é só um e-mail do Gmail e um perfil no, no Instagram, que eu vou dar acesso para Ana e para mais quem quiser fazer isso, tá bom? Vou passar no teu privado, Ana, e quem quiser também posso passar, tá bom? É isso, eu passo pro Cauê que acabou de chegar por aqui. Salve galera, tô aqui. Não vou poder ficar por muito tempo, que já tenho uns outros experimentos que eu vou ter que fazer com a Paula para deixar tudo certinho para o nosso Sincap com a comunidade amanhã. Mas eu queria fazer questão de estar aí para poder acompanhar vocês e também dar um alô. E agradecer também pela energia que vocês estão botando e a forma já como vocês assumiram uma proatividade de se apropriar a ideia da piscina e já trabalhar em cima dela, assim, já criar um novo horizonte para a gente trabalhar em cima dessa piscina e que podem contar com a Green pro Brasil, né? Quero entender como que a gente vai conseguir chegar junto aí também e somar nessa piscina como da Web3 Dev. Passo pro, eu não sei quem não falou ainda, eu acho que eu volto pro Vini. Voltou. A bola vai quicando, mas ela volta. Então, gente, como vocês sabem, a gente sempre começa pela memória, né?
a memória, e a memória agora é de 15 dias, hein? Então, vocês estão permitidos a terem com a cola, tá? Não sei quem vai fazer hoje o live mapping, mas tem uma colinha aí que vocês podem fazer, sem problema nenhum. Mas antes da gente partir para a dinâmica da memória, né, dizer o seguinte: vamos, a partir de agora, no finalzinho do nosso Syncap de hoje, nós vamos dar uma olhada no que vocês já começaram a disponibilizar como recurso abundante, empático, condicionado para a piscina comum do ciclo originário. Vamos fazer uma revisão, entender se tem mais coisa ou menos coisa, enfim, se é aquilo que está ali mesmo. Depois entender como é que a gente coloca isso em prática, de fato, certo? Os recursos que foram disponibilizados ali. Mas isso a gente vai fazer no finalzinho, tá bom? Então, dito isso, passo para quem se sentir chamado a iniciar a memória. Então, pode ser a Ana, pode ser o Vini Black ou pode ser o André. Vamos lá. Eu tô abrindo aqui o Miro. O Vini tá Acho que eu tô, compartilhando aí. eu acho que eu Obrigada, tô tão Vini. esquecido que pra mim só foi uma semana que a gente não conversou, então acho que eu tô pior que Não, tudo. semana passada foi feriado e aí eu até estava disponível, mas aí eu não tinha certeza se vocês iam colar e a Eu gente acabei acabou eu não consegui. Nossa, na minha cabeça só foi uma semana. marcando. Foi o feriado. Sei lá. Ah, não. Então, não Ah, rolou. tá. Agora eu fiz as contas e faz sentido. Então, a gente na semana anterior fez, anunciou ali os recursos comuns que a gente poderia compartilhar, tirou algumas dúvidas sobre essas nomenclaturas, né, de recursos abundantes, empáticos e condicionados. Aí a gente fez a memória, a gente ficou bastante tempo na memória e não, a gente não registrou nenhum, nenhum start assim novo, porque foi. A gente consumiu o tempo bastante tirando algumas dúvidas ali sobre conceitos que a gente não tinha entendido muito bem. E aí, por isso, o último mapping que a gente fez foi do dia 16, mas eu acho que depois do dia 16 já teve um encontro, né? Não tenho certeza se esse é o último, não. Acho que depois do dia 16 teve outro que a gente não anotou muitas coisas. Aí eu lembro que a gente estava prestes a começar a falar sobre a holocracia e a gente tinha meio que revisitado esses conceitos da sociocracia para encerrar bem, então tiramos várias dúvidas ali sobre a diferença de organizações orgânico-organizacionais ou organizacionais orgânicas. É isso que eu lembro, assim, eu não senti que teve novos assuntos do último encontro para esse em relação aos demais, assim, a gente ficou muito tempo na memória e nas dúvidas que a gente tinha que sanar ali, tanto dos conceitos dos recursos, quanto de coisas que a gente tinha conversado anteriormente e não tinham sido bem compreendidas. Passo É para um parente, um parente rápido, Ana. Vocês deveriam ter um registro aí do dia 23, tá? Se não me eu engano. acho que não tem. Vocês deveriam ter feito um A Isso. gente registro dia acabou 23. não fazendo. Não sei se o Vini quer falar uma coisa, mas eu posso falar aqui. Fazendo a minha Eu vou memória, anotar. fazendo minha memória, dia 23 foi mais. Que eu tinha ficado, acho que umas 2 semanas, 3. Então, lembro que no dia 23 a gente falou mais, o André e a Ana me deu uma. A gente estava, esquece a palavra certa, contextualizando. Então, eu lembro que a gente passou um pouco. Eu lembro que eu estava nesse aqui no dia 2, aí do dia 16, eu acho que teve um e outro que eu não consegui participar.
Aí eu lembro que muito no último encontro, a gente estava fazendo, como a Ana falou, tirando as dúvidas, né? E fazendo essa memória. Até eu lembro a explicação do Vini, falando que sobre sociocracia, organizações orgânicas, eu lembro até que ele falou que eu falei, olhando aqui dos quatro, acho que a Web3Dev tem uma holocracia, até alguém falou assim, se eu não me engano, tipo, o que a gente tem, pelo que eu lembro, assim, tipo, é alguns tópicos, mas a gente não é, pelo que eu entendi, não é correto falar, é uma sociolocracia, tá vendo? Porque a gente não utiliza muitas coisas, né? E aí até eu lembro da sua explicação do peer-to-peer, que eu achava que poucas coisas usavam, e aí você me lembrou, tipo, é muito comum em projetos open sources, né? Então, ou também em comunidades e tudo mais, onde tipo, não tem um órgão regulador, sabe? Tipo, a pessoa, então. Isso que eu me lembro da memória, que foi um recap, mas para mim, em contextualizar, e tá todo mundo no mesmo pé, e a gente também teve a explicação da eu sempre confundo, dos recursos abundantes, e aí os limitados. Eu nunca lembro certinho o nome, mas eu lembro que cada coisa né? Que tem um que abunda, que não. O quê? Eu acho que eu não lembro direito. Mas eu sou. Recursos abundantes, É recurso isso. empático e recurso condicionado. Isso. Aí você comentou que pode ter coisas que a bunda da Web3Dev e há recursos abundantes de cada um aqui pessoalmente, né? Então pode ser, aí a gente ficou com essa missão de ver o que é comunidade e que cada um, como pessoa mesmo, pode estar lançando na piscina comum, né? E aí também é uma coisa que eu sempre tento na memória, que o Rerê é uma cocriação, né? Não tem o lado, como a Deuro falou mais cedo, não tem o lado de fora, o lado de dentro, não tem, tipo, é um nós. E é isso que eu me lembro. Não sei se o André quer comentar alguma coisa mais. Maravilha. André? Estava pensando aqui, tentando encaixar assim para trazer algum ponto que o pessoal não comentou, mas de modo geral eu lembro assim de ter avançado também nos artigos, né, recomendados e trazem termos assim da biologia para associar com sistemas, né, como eles se adaptam ao ambiente onde eles estão e, enfim, e aproximando isso, né, com os termos de sociocracia e organizações mesmo, que não deixam de ser tipo, orgânicas, né, não é da biologia no sentido assim da natureza, da, das coisas assim, mas das pessoas, né, de um modo geral, que se aproxima, né, muitas das particularidades, assim, de adaptação, de consenso enfim, aí lembro que eu acabei fazendo uma aproximação maior com a Web3Dev, tentando reconhecer, assim, a questão dos recursos, né, e eu e a Ana e o Vini, a gente vem trabalhando nisso também para organizar em um documento, né, e então, de modo geral, é isso, assim, observando mesmo essas estruturas, né, e como elas são naturais e, que o que mais né, ficou em aberto para mim que possuem né, outros termos, não se encerra aqui né, essas estruturas que às vezes a gente fica mais acostumado que são duas, né, binária, algo nesse sentido, e olhando para algo assim além, né, que não é só aquilo tipo 880, mas tem variações para tudo, né? Então, acho que de modo geral é isso. Só um comentário. Eu lembro que nesse último encontro foi quando a gente tinha supostamente perdido o canal da Web3Dev no YouTube. Então a gente estava muito abalado com tudo isso, a gente não conseguiu ter ali um foco para avançar em novos conceitos. Aí a gente fez um check-in um pouco mais longo, a gente ficou meio que remoendo um pouco disso, acho que consumiu bastante o tempo e realmente nem registramos o live map, mas eu acho que eu anotei aqui em síntese só para não pular.
e aí talvez a gente reassista o vídeo para colocar mais inputs aqui, para não ter uma quebra na linha do tempo. Então só para ficar registrado, né? A gente conseguiu recuperar o canal, deu tudo certo. Foi só um sustinho, então já que a gente gravou, quem está acompanhando, não sei, está acompanhando, no passado a gente estava mais assim, mais para baixo, tinha acabado de acontecer, só que no mesmo final de semana, assim, a gente conseguiu recuperar e o canal foi só um susto, foi só criar um alerta, a gente ia dar uma acordada e tá tudo certo agora pro canal e para também ficar registrado também. Batemos uma das metas que a gente propôs, então o canal tá todo a vapor. Não foi esse leve deslize que fez o canal entrar naquele limbo e tudo mais, e o pessoal tá gostando dos conteúdos que tá sendo. Estamos felizes. Maravilha! Maravilha, queridos. Antes da gente seguir aqui, a gente começar a nossa exploração hoje, dar boas-vindas aí à Esther e pedir para a Esther fazer o check-in dela. Esther, seja bem-vinda. Esther está com a gente ou ela caiu? Aqui, Eu acho que ela caiu, não tá aqui não. Não Ela parece pra tava, mim. mas não tá Acho que ela não mais. está. Então Ela vamos tava, mas seguir. não tá mais. Se ela voltar aí, a gente abre um espacinho para ela poder fazer um check-in. Bem, gente, vamos lá. Confesso a vocês que eu estou com sede, com uma vontade, com uma fome aqui gigante para a gente iniciar uma exploração nova. Hoje a gente vai conhecer Holacracia. Depois, se der tempo, a gente vai explorar um pouquinho a visão de alguém que está muito ligado a essas tecnologias sociais de gestão e governança aqui no Brasil. Ele tem uma proposta muito bacana. Eu vou falar dele no final, vou apresentar o material dele, etc. Mas o fundamental mesmo hoje é a gente iniciar a exploração sobre holacracia, correto? Dito isso, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Compartilhar a tela que eu vou usar o site da Holacracia Brasil, que é uma comunidade, né, de holacratas, né? Eles estão sempre atualizando esse material, então uma coisa tá bem atual assim nesse sentido. Vou botar o link aqui para vocês. Vocês devem ter, porque eu acho que eu botei esse material para vocês lá atrás, no ponto de contato do Rê, mas vai que vocês não estão com isso na mão agora. É bem provável, né? De qualquer maneira, eu vou botar o link aqui para vocês poderem também abrir e olhar com calma depois. Correto? Vamos lá. Deixa eu botar no chat aqui. Está aí no chat. Vamos começar aqui. Eu vou compartilhar a tela. A gente vai fazer um pouquinho de leitura. Eu vou fazendo uma meta-leitura com vocês, né? Tecendo alguns comentários. E vamos nessa. Quando abrir aí a tela, vocês me falam. Abriu. Abriu, galera? Abriu sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Bem, para começar, uma das coisas que a holacracia tem que a sociocracia não tem, tá? É Constituição. Ou seja, na holacracia se faz constituições. Interessante, né? E as constituições nada mais são do que são os meta-acordos. São vários meta-acordos. Sendo que é uma constituição meio federada. Tá? O que eu quero dizer com isso? Cada círculo na holacracia pode ter a sua subconstituição, vamos dizer assim, ou seja, seu pacote de meta-acordos, que não necessariamente vão conversar com os meta-acordos ou com a constituição de outros círculos, ou com a Constituição Geral, né, que rege, digamos assim, esse framework organizacional orgânico, né, que está adotando a holacracia. Pegaram? Então tem isso. E quem está fazendo parte dessa dinâmica, desse movimento, dessa comunidade, né, aqui no caso no Brasil, de holacracia, eles têm compartilhado, eles fazem encontros, né, compartilham
a experiência que eles têm em cima de cada constituição que eles organizam, né, para os respectivos empreendimentos, organizações que fazem parte, e depois eles vão fazendo uma meta-constituição, que é o que vocês estão vendo aí, tá? É exatamente isso. É uma referência que serve como uma espécie de referência para você poder fazer a constituição da sua organização, correto? Então você tem energizando papéis, estruturas, né, um momentinho só, peraí. Estruturas em círculo, processo de governança, processo operacional, questões de adoção, definição dos papéis principais, declaração de adoção da Constituição, e vai por diante. E aí você tem aqui, e aí você continua aqui meio que uma atualização ou como uma espécie de adendo, né? Estrutura organizacional, regras de cooperação. Isso aqui também é uma coisa, entre aspas, mais recente, reuniões táticas, autoridade distribuída. Eles já estão começando a trazer conceitos de rede, mas ainda muito timidamente, processo de governança e declaração de adoção. Bem, eu não vou entrar em nada disso aqui, porque isso aqui vai fazer parte da exploração de vocês, tá? Lembrando, faça essa exploração de uma forma estigmérgica, né? Deixando rastros entre vocês também. Se vocês quiserem também estender isso, tá, gente? Ali para o ponto de contato do Rerê no Telegram, vai ser bacana, porque tem outras pessoas que possam interessar e elas possam estar até chegando, né, nos nossos syncups semanais aqui, né? Do Rerê Mapeamento Crítico da Web3Dev. Bem, então você tem aqui, né, é uma comunidade de praticantes entusiastas, né, que estão impulsionando a adoção da holacracia no Brasil. E aqui eles sintetizam dessa forma: a holacracia é uma tecnologia social ou sistema de governança organizacional onde a autoridade e a tomada de decisão são distribuídas em uma holarquia de grupos auto-organizados. Isso aqui é importante dizer para vocês verem como eles não são um framework, eles não trabalham com framework orgânicos organizacionais, eles trabalham com frameworks organizacionais orgânicos, tá? Então, eles não trabalham, eles trabalham com o conceito de círculo, tá? Mas eles entendem o círculo como grupo, tá? Na O2, o círculo não é considerado um grupo, mas isso nós vamos ver mais à frente. Então, só nota isso aí como uma espécie de aquele papelzinho amarelinho que a gente coloca, né? Post-it, obrigado. Uma espécie de post-it, né? Para vocês terem isso na cabeça aí. Estrutura organizacional flexível. Grande parte das organizações definem a sua estrutura, distribuição de poder, papéis e alocação de pessoas de forma top-down. O problema dessa abordagem é que as pessoas que possuem as informações necessárias para definir a estrutura adequada estão na linha de frente ou na base da pirâmide hierárquica. A holacracia define um processo de governança que permite aos círculos que, na realidade, tá, gente, do dia a dia das organizações que adotam, né, a holacracia, eles falam círculo, mas falam mais times do que círculo, porque eles botaram times aí, alterarem a sua estrutura de forma progressiva e contínua. Tá? Ou seja, aqui já tem uma diferença com relação à sociocracia. Tá? Aqui, como eu falei, existe uma independência maior. Tá? Ou seja, tem uma autonomia. Né? Os círculos têm uma autonomia com relação aos outros círculos. O que não acontece na sociocracia, que são concêntricos, ou seja, os círculos conversam com um círculo central, né? Na forma de uma governança com consentimento, né? Como vocês já exploraram. Seguindo. Novo formato, o que isso aqui permite, na realidade, com que os círculos, né, barra times, com as suas autonomias, vão alterando a sua estruturação, a sua dinâmica de estruturação, de forma progressiva e contínua, mas não necessariamente tendo que, digamos assim, fazer uma votação geral, ter uma participação geral para que isso aconteça, correto? Mas é claro, né, todo mundo que está nessa organização, dependendo do tamanho dela, fica sabendo disso quase que imediato, porque existe um grau de proximidade grande, né, entre esses círculos barra times, né, na organização. Eles ainda trabalham com o paradigma da reunião, tá?
Tá? A reunião ainda, mais uma vez, é um framework organizacional orgânico, né? Não de rede, não P2P. Então, a holacracia define duas reuniões, a tática e a de governança. Nesses encontros, os parceiros da organização têm a oportunidade de processar tensões, isto é, remover o que está lhes impedindo de realizar um bom trabalho. Isso aqui a gente vai conversar um pouquinho melhor daqui a pouquinho. As reuniões possuem um formato que valoriza a objetividade e, ao mesmo tempo, dá voz a cada indivíduo. Além disso, todos esses encontros são presididos por um facilitador que garante que o processo esteja sendo seguido. Isso aqui já é uma coisa bem interessante, tá? A holacracia já adota a dinâmica de facilitação. Isso é uma coisa que, numa organização convencional, você não tem a figura do facilitador, né? Numa organização convencional, típica top-down, você, no máximo, tem a figura do consultor, que pode atuar como um mediador de alguma coisa. Mas você não tem a cultura do facilitador. Já a sociocracia, ela adota isso, né? Tem um facilitador. Correto? Que obviamente, que isso vai na sociocracia, você não tem propriamente a figura do facilitador, né? Porque o processo em si de governança dele já é o processo de facilitação. Pegaram? O processo em si na sociocracia de governança, ele já é o facilitador, ou seja, ele já cumpre o papel do facilitador. Ele já é a facilitação acontecendo. Correto? A governança de consentimento. Então, beleza. Que garante que o processo esteja sendo seguido. Vamos seguir aqui. Mais autonomia, né, para os times e indivíduos. Em um sistema de gestão tradicional, o detentor do poder normalmente delega uma responsabilidade a um subordinado. No entanto, o responsabilizado, né, o accountable, pelo resultado da decisão delegada, continua sendo o gestor que delegou em primeiro lugar. Na holacracia, quem desempenha um papel é o responsável e responsabilizado pelas decisões. Os times, controlam, executam e medem todo o trabalho pelo qual são responsáveis. Ou seja, eles trabalham com um conceito, um decalquezinho do conceito de open space. Tá? Ou seja, você está no seu time, está no seu círculo, você viu uma demanda, vai lá e toma essa demanda de forma ativa para você, né? E não existe uma delegação, certo? Existe uma notabilização, mas ninguém delega para ninguém. Então você já elimina algum grau de hierarquia aí, né? As pessoas, elas simplesmente se apropriam das demandas, dos desafios, das tarefas e vão executar. É um exercício de autonomia interessante, tá, gente? Processo único na tomada de decisão. Ao contrário do que a maioria pensa, as organizações que praticam holacracia não sofrem com a paralisia de análise e com as discussões infinitas, pois grande parte das decisões são tomadas de forma autocrática. Isso é muito interessante. Tá? Pelos parceiros que preenchem os papéis. Essa palavra é uma palavra forte, né? De forma autocrática. Eu diria que eu colocaria aqui forma autônoma, mas eles usaram a palavra autocrática. Pelos parceiros que preenchem os papéis. Para as decisões de governança, isto é, alteração de papéis, responsabilidades e círculos. Ou seja, o processo integrativo de tomada de decisão é utilizado. Beleza? Então, eu vou parar aqui para ver se... Gente, eu fiz essa leitura assim, com algum comentário, porque como vocês já fizeram alguma exploração, já tem alguma... já foi feito, né? Já tem alguma aderência para vocês das diferenças, né? Mesmo que ainda na superfície, né? Da sociocracia para a holacracia, para o O2, que a gente já, né, lá atrás, no início da exploração, a gente fez, justamente para se já vinha à tona algum insight. Tá? Então, vamos fazer nossa primeira rodada de apreciação assim, aqui entre nós, e fica à vontade quem quiser começar. Acho que eu começo aqui. Só para mim ver se eu entendi. Só... Estou aqui. Aí eu só quero confirmar se eu entendi direito, assim, fazer uma comparação com a sociocracia. Pelo que eu entendi, a sociocracia, ela é onde, tipo,
não há esses pequenos grupos, né? Onde todo mundo tem uma... Para tomar uma decisão, meio que todo mundo senta e ali o grupo inteiro, tipo, vai e toma essa decisão. Diferente na holocracia, pelo que eu entendi que ele fala, né? Que tem uma... Não sei se são os grupos flexíveis, mas são os pequenos grupos que eu entendi, onde, tipo, aquele pequeno grupo é responsável por uma demanda e ali dentro deles que eles votam. Isso que eu ainda ficou meio turvo assim, mas pelo que eu entendi, tipo, ali tem um pequeno grupo, então tem um grupo maior, que seria essa bola mais clara, né? E aí tem essa bolinha menor, média, né? Mais escura, onde são os pequenos grupos, e ali dentro dessas pessoas vai, tomam as decisões, informa, ou correto? Seria mais ou menos isso? Eu vou responder você, mas eu tenho certeza que tanto a Ana quanto o André conseguem te responder também. Mas eu vou deixar eles responderem primeiro, depois eu respondo. Então, quem quiser dar esse feedback para o Vini, fica à vontade. Que aí foi essa a diferença que eu senti, assim, da holacracia da sociocracia, onde, tipo, os pequenos grupos são muito mais fortes e eles têm ali uma autonomia maior do que uma sociocracia, onde ali todas as ações e as coisas são tomadas com um escopo maior, né? Com mais pessoas. E aí, não sei. Eu acho que foi pelo menos isso que eu entendi. Eu consigo responder, mas eu queria saber se a Ana ou o André conseguem dar um feedback para ele. Não sei se o André quer falar, mas eu poderia contribuir confirmando que, pelo que você repetiu por último aqui, fez mais sentido, assim, como se colocou de uma forma mais objetiva. Eu acho que você entendeu que a diferença da sociocracia para a holocracia é que na sociocracia todos os membros são envolvidos para que haja um consenso diferente da necessidade da holocracia de chegar nesse consenso, porque os grupos eles têm um grau de autonomia onde eles ocupam funções, né, papéis, e esses papéis dentro do lugar de responsabilização deles, as tomadas de decisões podem ser avançadas para a ação em si, sabe? Então, se você já tem clareza que aquilo precisa ser executado, o grupo já executa a atividade sem necessidade de votação em si. E aí, o processo ele vai sendo ajustado quando há necessidade, a partir dessas reuniões, né? Então, todas as reuniões elas vão mapeando as tensões que existem, e aí, se tiver necessidade de reverter ou alterar alguma coisa, é nesse momento que as coisas são feitas, mas na operação, digamos, no dia a dia ali da organização, ninguém fica paralisado ali tomando essas reuniões como ponto de analisar se aquela decisão tem que ser tomada ou não. O objetivo da reunião é outro, né? Não é ponderar uma tomada de decisão. Os membros já tomaram a decisão e eles se encontram para avaliar os pontos de tensão, né? Principalmente na reunião de governança e os problemas mais operacionais nas reuniões táticas. André? Sim, sim. Eu acho assim que eu confesso, um modelo que desperta assim provavelmente uma consequência diferente, um resultado, né? Então fiquei mais pensando nesse sentido de como qual que o que gera, né, um sistema diferente assim, com comparação ao modelo ali tradicional, sabe? Então eu compreendi, né, com a exposição do pessoal, mas eu tô curioso, né, para ver digamos, a resolução. Não sei se digamos, se isso é fruto, né, se isso gera, né, um resultado específico, ou se com esse modelo, né, de autogestão, etc., enfim, algo que também acaba sendo mais inesperado, assim, porque talvez no modelo top-down já tenha ali bem definido, né, as regras, etc., e com isso tem um resultado X, né, e aí com esse modelo provavelmente vai gerar um outro,
mas não sei se necessariamente esperado, sabe? Porque aí acaba envolvendo a decisão mais múltipla, né, digamos, do time, e isso pode, tipo, como se fosse vários caminhos, assim, pelo menos na minha visão, assim, e isso, né, pudesse surpreender em comparação ao top-down, então parece mais vantajoso, mas também tem que avaliar, né, se tem os riscos, né, também, né, os prós e contras. Então, gente, vamos lá. Primeiro respondendo a primeira pergunta do Vini, né? A sociocracia tem círculos, sim, tá, Vini? Só que esses círculos, eles são concêntricos, ou seja, eles conversam entre si e a tomada de decisão ela é coletiva através de uma governança por consentimento, tá? É uma dinâmica onde envolve todo mundo, é uma dinâmica de democracia participativa, vamos dizer assim, onde envolve todo mundo, cada círculo ali tem o seu papel, tem a sua função com vários papéis, né? Isso na sociocracia, correto? Mas as tomadas de decisões, principalmente as consideradas estratégicas, elas são feitas só aquelas táticas que esses círculos na sociocracia tomam, não o círculo em si, mas os papéis desse círculo na sociocracia têm a autonomia para tomar a decisão, porque já está definido ali, né? O que, digamos assim, estrategicamente aquele círculo faz para a organização. Mas as tomadas de decisões coletivas da organização como um todo, eles usam essa dinâmica da governança por consentimento, tá? Que é a sociocracia. Mas sim, você tem na sociocracia círculos também, tá? Círculos com papéis, correto? Então, respondendo a sua primeira pergunta. Com relação à holacracia, a organização como um todo já é considerada um supercírculo. Ou seja, e essa organização como toda, a Web3Dev, é que olha e diz quais são os círculos que eu preciso, quais são os círculos que eu preciso para gerir o meu empreendimento, né? A minha organização. Que círculos são esses? E que papéis esses círculos vão cumprir? Mas a organização do círculo em si, ela tem autonomia. Ou seja, toda a parte operacional de governança de cada círculo tem uma dinâmica operacional de governança diferente entre si. Podem ser que acabem atuando de forma parecida, mas tem autonomia para ter uma dinâmica, um processo operacional de governança distinto. Correto? Então, essa é a diferença. Nesse sentido, é por isso que a dinâmica, é por isso que se diz que na holacracia é uma dinâmica de autogestão, tá? E na sociocracia é uma dinâmica de tomada de decisão coletiva, né? Coletivista, né? Então você na sociocracia você faz uma dinâmica mais coletivista, com votações, etc. E na holacracia você faz uma dinâmica de autogestão, onde os círculos se compõem, né, tem um protagonismo de ter papéis diferentes. No supercírculo, né, que é a organização como um todo, tem autonomia para tomada de decisões, correto? Mas elas todas são transparentes, tá? Tudo isso aqui aqui não estamos nem falando de blockchain, mas todas elas ficam extremamente transparentes para toda a organização como um todo. Todo mundo vê o que todo mundo está fazendo, não tem nada fechado, tá? Mas existe essa autonomia, né? Ou seja, a dinâmica é incentivar a autogestão de cada pessoa, correto? No círculo que ela está ligada, né? Aquele círculo, naquele papel que ela está ligada, que tem seus subpapéis ali, da por diante. Deu para entender, Vini? O que eu falei, querido? Deu sim, ficou mais claro essa diferença e tinha entendido, mas não era tudo isso, mas ficou mais claro essa parada dos grupos, e depois você falou, eu falei, é verdade, a gente tinha falado sobre isso, dos pequenos grupos, mas na sociocracia é uma decisão onde todo mundo vota, né? E na holacracia. Então, só para me ver, não sei, eu ainda fiquei com um pouquinho de dúvida aqui. Na holacracia, então, é mais tipo, não tem
sei lá, trazendo aqui para minha realidade, para mim, assim, para não conseguir falar, para ver se eu entendi, não tem, tipo, um grupo vai decidir o que vai ser feito, tipo, então a pessoa tem, como até que você falou, ela tava até em negrito, não sei. É, Ela é tem, assim. ela tem Queria mais contribuir. uma autonomia, né, maior. Então ela fala assim, pô, tem que fazer tal coisa. Então ela, dentro desse pequeno grupo, ela percebe isso e ela tem a autonomia de ir lá fazer. Não precisa, tipo, levantar dentro desse pequeno grupo para decidir. É isso mesmo? Eu queria contribuir, assim, principalmente porque eu acho que esse tópico que você está tocando, Vini, tem a ver com o que o André falou lá sobre os riscos de terem resultados que talvez fogem um pouco do esperado. Foi o que eu entendi mais ou menos do comentário do André. E eu acho que o Vini, né, o Glocal, começou a apresentar a holacracia, trazendo um elemento muito importante desse modelo, que é digamos, essa constituição. Então, eles meio que delegam para essa constituição esse poder, né, de nomear o que vai ser feito, o que não vai ser feito, o processo como ele vai ser conduzido. Então, não é meio solto as coisas, assim, de tipo, eu pintou uma ideia aqui que eu vou fazer, e aí eu tenho autonomia, meu papel, e eu vou executo. Já aconteceu uma reunião anterior de governança, onde foi descrito nessa Constituição o que está previsto e o que não está previsto dentro daquele papel, e até onde vai a sua autonomia também. E quando escapa disso, né, aí surgem as tensões, e aí isso vai vir à tona para um facilitador intermediar, um agente que não está envolvido com a operação, talvez diretamente naquele círculo, então ele tem um papel mais neutro ali de orientar, olha, isso daqui foge à Constituição, isso daqui está dentro da Constituição, então ele modera, sabe? Pô, agora eu entendi. Agora ficou mais claro na minha cabeça essa explicação. Valeu. Tem um livro muito legal que eu estava lendo, só que eu não achei ele em português, mas ele é uma leitura que eu recomendo, porque mesmo que seja em inglês, não é uma leitura difícil, sabe? Qual que é? Depois eu posso encaminhar o link para vocês. Ele tem no Kindle Unlimited, sabe? Chama Holacracia o livro, né? E aí a- conta a história de um time, e aí como que o gestor está tendo problemas, e aí vai mostrando alguns personagens que vão aparecendo para orientar esse gestor a implementar a holacracia no time, e aí mostra os dilemas desse gestor com o processo dele perder o poder, de certa forma, que tipo assim, ele achava que através das reuniões que eles faziam, ele tinha controle sobre a operação, mas na verdade ele não tinha controle, era só uma coisa meio ilusória da cabeça dele, e ao mesmo tempo ele ficava microgerenciando coisas que mais atrasavam a resolução dos problemas do que ajudavam os membros do time a avançarem. Então, eu não finalizei a leitura, mas até onde eu fui, assim, foi apresentando todos esses conceitos de papéis, de círculos, aí ele explica o papel do facilitador, né, acaba que esse gestor ali, ele não tem mais a função que ele tinha, né, de delegar o que cada um ia fazer, como era na organização no molde anterior, tradicional. E ele começa a ocupar esse papel de facilitador, né? Ora, meio com os seus conflitos ali, que mostra um pouco dos conflitos internos, de fazer essa transição de uma estrutura tradicional para implementar a holacracia. Não é fácil porque a gente está muito condicionado a operar com alguém tomando a decisão por nós, ou às vezes a gente querendo tomar decisão e não podendo executar, né? Não tendo autonomia. Vou mandar para vocês depois. Maravilha.
vamos vamos dar uma olhada aqui no resumo, né, que eles fizeram aqui nesse infográfico. E, mais uma vez, gente, a gente está fazendo um sobrevoo. Esse é o início do estudo. O material, eu vou passar outros materiais para vocês, tá? Mas, de qualquer maneira, isso é exploração, né? De qualquer maneira, aqui tem um resumozinho que já vai dar para tirar algumas dúvidas, tá? E já vai colocar alguns elementos que eu preferi não focar na abertura da exploração, tá? Então, por exemplo, o regime da holacracia é a holarquia, né? Ou seja, a holarquia, ela tem, ou seja, quando você forma o supercírculo da holarquia, esse supercírculo é holárquico, né? Ele representa a organização como um todo, tá? E a partir desse supercírculo se estabelece uma constituição, que é onde você tem, digamos assim, os metacorpos, né, para essa organização como um todo. E ali você tem as responsabilizações e os domínios, né? E esses domínios vão variar de acordo com os papéis que esse supercírculo visualizar como importante. Tá? Então, cada papel para esse supercírculo, olha o supercírculo aqui como um todo, aqui, estão vendo o cursor? Supercírculo. Cada papel pode gerar um círculo aqui, ele pode representar um papel, digamos, administrativo financeiro, né? Ele pode representar um papel para o supercírculo da organização. E dentro desse círculo aqui, digamos, administrativo financeiro, você vai ter os papéis, correto? Que estão fazendo parte disso aqui, correto? Aí, ou seja, você vai ter círculos diferentes e esses círculos diferentes vão ter a sua própria autonomia, ou seja, eles vão trabalhar com o conceito de autogestão. Correto? Os círculos são autogeridos, eles controlam, medem e executam o próprio trabalho. Cada círculo conduz seu processo operacional de governança. Ou seja, não tem uma governança geral, como você tem na sociocracia. Tá? Cada círculo tem a sua própria governança. Então, o supercírculo enxerga os subcírculos como papéis, que é a organização como um todo. Tá? O supercírculo configura apenas o papel do subcírculo, não podendo interferir na sua organização. Uma vez que você gera o círculo aqui, ele, na dinâmica de autogestão, ele define, né, a sua dinâmica operacional e de governança. Beleza? É isso. As pessoas né, na holacracia são diferentes de papéis, tá? Ou seja, uma pessoa pode ter vários papéis. E esse papel não precisa necessariamente estar num círculo. Naquele círculo que ela tem mais identificação, ela pode estar energizando um papel fora do círculo, ou um papel do supercírculo. Correto? Então, um papel para a holacracia tem várias pessoas. Isso aqui é a parte mais orgânica da holacracia. Essa aqui, tá, gente? É a parte que mais conversa com dinâmica de rede, embora eles não trabalhem com dinâmica de rede, é essa aqui. Ou seja, o papel pode ter várias pessoas. E pessoa não é igual a papel. Pegaram? Tá, então, você tem aqui os papéis principais. Todos os círculos têm 4 papéis principais. O elo principal, o elo representativo, a figura do facilitador e o secretário. O secretário faz a ata, o facilitador lida com as tensões. O elo representativo, ele é meio que guardião do kernel, vamos dizer assim, do círculo, né? Ou seja, ele sabe exatamente quais são os meta-acordos. E o elo principal é a ligação desse círculo com o metacírculo, né? Com o supercírculo, perdão. É a ligação desse círculo com o supercírculo, ele é atribuído pelo supercírculo, correto? Basicamente. Os elos participam de encontros do círculo que pertencem, né? E do supercírculo. Ou seja, tanto o elo principal quanto o elo representativo. Beleza? E aí você tem a dinâmica das reuniões.
Todos os círculos executam reuniões táticas e de governança. Reunião tática, ou seja, representa o quê? Autorização, quer dizer, implementação de ações e projetos. Tem como objetivo dar visibilidade ao trabalho do círculo e resolver problemas operacionais. Já a reunião de governança, né? Quais são as saídas? Quais são as entregas? Papéis e políticas. Tá? Ou seja, para rever um papel, criar um novo papel. Lembrando que o papel pode ser legislado por muitas pessoas, né? Ou alterar a Constituição com novas políticas, os meta-acordos. Tem como objetivo alterar a estrutura, a governança e do círculo e realizar eleições para os papéis elegidos. Esse é o único momento que você tem uma dinâmica eleitoral, vamos dizer assim, na holacracia. Tá? Ou seja, para entender até que ponto aqueles novos papéis ou a modificação dos papéis existentes, ou a criação de novos papéis, correto? Vai ser implementado ou não. Todas as pessoas que possuem algum papel no círculo participam, correto? Cada elo principal é responsável pela atribuição de pessoas aos papéis de seu círculo. Ou seja, o elo principal ele é como se ele fosse uma espécie de co-coach, né? Vamos botar assim. Ele está muito próximo dos papéis daquele círculo, quer dizer, é aquela pessoa que você vai trocar ideia. Você está começando a energizar um papel daquele círculo, correto? Você está com dúvida, o elo principal vai tirar a dúvida com você. Tá? Porque ele conhece as atribuições de cada papel. Beleza? Vamos lá. Estratégia e prioridades. O elo principal também define as prioridades relativas às estratégias para o círculo. Ou seja, porque o elo principal tem uma conexão direta com o supercírculo, né? Que é a organização como um todo. Então, ele acaba sendo a pessoa que define a prioridade relativa. Eu não vou entrar aqui no o que é uma prioridade relativa, porque isso sozinho já seria um outro sync-up. Mas só para vocês entenderem que compete a esse papel, que não é uma pessoa, tá? Podem ser várias pessoas a se energizar esse papel, que define as prioridades relativas ou estratégias. Tipo assim, eles usam esse termo de prioridades relativas como um sinônimo para estratégia, tá? Eles até preferem usar mais prioridade relativa do que estratégia. A estratégia está muito ligada a organizações convencionais, né? Para o círculo. Ou seja, aquilo que é importante para o círculo. Estratégia é igual heurísticas que guiam os outros membros do círculo e identificam prioridades. Correto? O facilitador preside as reuniões do círculo, garantindo que os processos sejam seguidos de acordo com a Constituição. No entanto, o elo principal não determina o que as pessoas devem fazer ou não. Olha a diferença aí, gente. Cada um é responsável por identificar em quais papéis focar esforços em dado momento no tempo, alinhando com as prioridades relativas ou estratégias definidas. Tá? Ou seja, o elo principal não determina o que as pessoas devem fazer ou não. Cada um responsável por identificar em quais papéis focar esforços em dado momento no tempo, alinhando com a estratégia. Ou seja, se você quer energizar um papel ou outro, um papel ou dois, você tem a responsabilidade de autonomia de entender quais são as atribuições, de entender o que aquele papel está exigindo daquele papel ser entregado, né? E cai dentro. Correto? Esse papel também tem como responsabilização auditar os registros de governança dos subcírculos e declarar colapso de processo quando adequado. O colapso de processo é quando... Isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui eu vou fazer um comentário mais alongado. O colapso de processo é quando se imaginou, né, que as prioridades relativas daquele círculo que possui papel no supercírculo, né, eles estavam alinhados com os meta-acordos ou com a trajetória, né, da onde a organização deseja chegar, né? Só que, uma vez que o pessoal energizou aquele papel, as entregas, né, ou seja, tudo que foi entregue ali, na prática, não ajudou a organização como um todo, o supercírculo como um todo, a evoluir o seu processo. Né? Ou seja, você percebeu... Isso aqui é muito interessante, tá, gente? Porque é uma dinâmica de mão na massa. Vocês percebem como é que tem muita mão na massa aqui?
é uma dinâmica de tentativa e erro, de mão na massa. Então a galera põe a mão na massa, e aí pôs a mão na massa e, caraca, deu erro, deu ruim. Isso é o chamado colapso de processo. Tá? E aí rever, vamos rever isso de novo para ver como é que a gente pode fazer de uma outra forma. A pessoa que desempenha o papel de elo principal não é elegível como facilitador. Ou seja, isso é muito interessante, isso é muito importante, tá? Vamos voltar aqui para vocês entenderem. O elo principal, que é atribuído pelo supercírculo, né, ele não tem essa granularidade que para quem vai energizar o papel de facilitador, porque o cara que está energizando, a pessoa que está energizando o papel de facilitador, né, naquele círculo, é aquela pessoa que tem muita proximidade, entendeu? Com as atribuições, com os papéis. Ele entende com profundidade as dores, né, e os desafios daquele círculo. O elo principal fica na membrana, vamos dizer assim, né, do círculo com o supercírculo. É por isso que eles fizeram essa coisa aqui. O facilitador, né? Beleza, aqui. A pessoa, o mesmo, né? O secretário. O secretário agenda as reuniões de círculo, tática e de governança, captura e publica as saídas, ações e projetos, alterações da governança. Ou seja, a captura, né, é a colheita, vamos botar assim, e publica, dá visibilidade para isso. Né? Quais são as ações, projetos e alteração de governança que está acontecendo no círculo. O secretário, as pessoas que forem energizar esse papel, esse aqui são as atribuições do papel. O elo representativo é o responsável por processar as tensões relevantes ao círculo, do círculo no supercírculo. Tá? Ele processa, né, as tensões relativas do círculo no supercírculo. Ou seja, ele pode prever, ele pode estar prevendo, né, as pessoas, o papel, tá, gente? Não é a pessoa. Ele pode estar prevendo o papel, uma possibilidade de colapso do processo. Né? E aí isso é disponibilizado para o supercírculo, né, para a organização como um todo. Juntamente com o elo principal, o elo representativo reporta a saúde do subcírculo, né, nas reuniões do supercírculo, claro. Ou seja, processar tensões relevantes no supercírculo, para ele levar tensões relevantes no supercírculo, processar essas tensões no supercírculo. Ele também é responsável por interpretar governança e constituição mediante solicitação. Né? Aqui, no caso do secretário. Tá? A interpretação do secretário do supercírculo triunfa caso ele contradiga o secretário de um supercírculo. Ou seja, existe aqui, olha que interessante, tá? Não é pessoa, é papel. Tá? Existe aqui um grau de hierarquia, perceberam? A interpretação do secretário do supercírculo, ou das pessoas que energizam, né, o papel de secretário do supercírculo, triunfa caso ele contradiga o secretário de um subcírculo. Tá? Ou seja, existe aqui algum grau de hierarquia. Esse é o único grau de hierarquia que você vai ter na holacracia, tá, gente? E isso tem uma razão prática, tá? Que a gente não vai entrar aqui no detalhe agora. Ainda com relação ao elo representativo. A pessoa que desempenha o papel de elo principal não é elegível para o papel de elo representativo. A gente já falou sobre isso. Aí você tem os validadores, né, como se fosse blockchain, né? Você tem os ratificantes. Olha que interessante aí. Eu estou fazendo esse paralelo para provocar vocês. Tá? Você tem os validantes, né? Perdão, os ratificantes. Ratificantes cedem todo o poder de governar e executar a organização para a Constituição. Ou seja, eles ratificam que todos os meta-acordos estabelecidos na Constituição estão sendo executados no dia a dia pelos subcírculos do supercírculo. E ainda assim eles têm uns poderes adicionais, ou seja, papel, né, não as pessoas. Poder revogar meta-acordos, poder emendar e poder atualizar. Correto? Então eu paro por aqui, depois vocês podem dar uma olhadinha com calma, tá? Espero não ter gerado mais confusão do que entendimento, embora essa seja também a proposta, né, da dinâmica do mapeamento crítico, gerar alguma confusão para gerar curiosidade em vocês para querer entender isso melhor, né? E vamos fazer aqui uma rodadazinha, né, de apreciação, já partindo dos nossos finalmente de hoje aqui. Vamos lá, quem quiser começar, fica à vontade. Eu posso começar? Pode Eu começar. queria começar só para... achei que foi um aprendizado gigantesco, assim.
Eu tive que sair, né? Mas vim acompanhando, assim. Mas, nossa, é um estudo muito valioso, assim, e já começar a pensar em como isso tem vários gargalos onde, sei lá, a gente não precisa seguir de forma estrita, né, o que está colocado no modelo, assim, mas eu acho que existem vários insights com o que vocês já vêm fazendo e eu percebi que dentro da Green to Brasil a gente acabou se organizando de forma, a gente foi se definindo assim, conforme a gente foi falando, eu fui vendo vários desses papéis, assim, como às vezes a gente cumpre vários deles sem perceber meu, achei incrível poder olhar já isso sendo, vamos dizer, se desenvolvendo, né, e a gente podendo trabalhar isso, tá numa organização como a Web3 Dev, você, vamos dizer, me entusiasma muito, assim. Então, vou tentar chegar mais junto, assim, eu quero, aprendi muito hoje, de verdade, e com todos vocês, não só com a apresentação do Vini, assim. Agora eu vou precisar sair, então peço licença para vocês, tá, gente? Já estão me ligando aqui. Valeu. Boa noite. Valeu. Então, eu quero. Eu Pode até falar, então. queria falar pro Cauê que, tipo assim, não significa que a Web3 deve tá nesse modelo da holacracia, por mais que a gente está se debruçando para entender isso, talvez deixar isso claro é importante até para autodeclarar para nós essa fase exploratória, né, de que a gente está mapeando os modelos, mas sem se identificar muito com eles. Tem, claro, os pontos de ressoar ali, uma característica ou outra, mas a gente não implementa nada na íntegra ainda, né? E eu até mandei esse link para o Nicolas para ele avaliar se está coerente com o que a gente tem de visão de futuro. Mas uma questão que ele trouxe, desculpa, Vini Black, eu pular no seu check-out aí, eu já vou fazer o meu e já passo a palavra para você. Mas ele trouxe uma pergunta que também me instigou aqui nos bastidores, né? Se tem alguma organização assim conhecida que implementa a holacracia, além da Holacracia Brasil, que possa dar mais exemplificação para nós, assim, para tornar mais tangível como essas organizações se expõem assim ao público, né? O que que a gente pode observar da experiência de outras organizações, porque eu não conheço, né? Ele até tem uma referência, mas não é uma referência muito positiva de uma empresa que teve benefícios com esse modelo, entende? Então, fica essa dúvida no ar, mas eu também não estou descredibilizando por conta, né, de nenhum fator. O que a gente estudou foi bem relevante para mim. Só ainda acho que a gente só está na ponta do iceberg, precisa mesmo dar uma avançada ali na referência que você compartilhou, buscar mais exemplos para a gente se apropriar do conhecimento mesmo. E passo para o Vini, Black. Não relaxa, Ana. Você tá falando aí, mano. Eu falo muito. Fazendo uma check-out assim, eu tô. Provocou essa curiosidade em mim, assim. Sabia que eu não manjo nada, mas não sabia que era tão. Eu posso dizer complexo e cheio de. Essa parada. Quando eu acho que. Depois que eu entendi ali que tava lá pessoas, é diferente de papéis, aí abriu minha mente. Falei, ah, tá, entendi. Aí muitas coisas começou a fazer mais sentido. Então, fazendo um check-out assim, fiquei curioso, quero dar uma lida mais nessa, acho que é o nome, né? Holacracia Brasil. E eu acho legal também ter essa ideia, até ia pesquisar sobre comunidades, lugares que estão aplicando isso, já aplicaram isso para ver como funciona na prática, que eu acho que eu vendo na prática eu consigo entender e identificar melhor os papéis, falar, ah, tá, isso aqui é isso aqui, assim que funciona no dia a dia. Então, fiquei bem curioso, assim, e achei bem legal essa parada dos papéis, de ter o secretário e tudo mais. Falei, caraca,
que ao mesmo tempo que complexo, mas que legal, que maneiro e que animado, assim, para conhecer um pouco mais e de ter as outras metodologias, não sei se essa é a forma certa, forma de se organizar, não sei, organização mais. É isso, passo para o André. Legal, assim, foi querendo ou não, a gente mesmo já lendo alguns artigos, né? Eu acho que essa visualização ali ficou bem mais, um pouco mais nítido nesse sentido, assim, de compreender, né? Como o Vini falou, né? Dos papéis e pessoas. Acho bem interessante cruzar isso, né? Com práticas e entender, né? As resoluções, né? Que isso causa. Eu acho que é um tópico assim que me instigou a buscar, né, digamos, para compreender as diferentes formas, né, de executar, né, ações, planejamentos e também dois termos ali que eu achei interessante de tática, né, e coordenação ou, enfim, nesse sentido de separar, né, a governança, na verdade, do tático. Então, também a gente falou ali mais do acho que não se aprofundou tanto nesse tópico, mas também foi algo assim que achei interessante, essa questão das reuniões, e talvez nisso a gente se aproxime, né, no Web3Dev, que a gente tem ali os momentos para o prático, outros momentos para pensar a questão dos times, né, e então sempre alguma coisa ou outra a gente vai associando, né, mas eu acho que tem essa característica mista, assim, né, da Web3Dev de se apropriando assim de alguns modelos, né? E testando também muito e aí não necessariamente a gente se intitula nesse modelo, mas dá para, digamos, beber dessas referências dessa fonte, né? Para a gente também aprendendo e às vezes de uma maneira inconsciente também já implementando ou enfim sugerindo, talvez, também, nos momentos que a gente tem o espaço, né? Então, acho que tudo se reflete também ali para a comunidade, já que a gente está aqui no time principal, né? Mas, de modo geral, é isso, assim. Fiquei bastante indagações e que acho que a gente vai explorando nos próximos encontros. Bem, então gente, antes de apresentar para vocês aqui um link, eu vou deixar alguns links, eu vou trazer exemplos de organizações que adotaram o Lacracia para vocês darem uma olhada. Fiquem tranquilos, né? Nesse sentido. Bom entender que o que essas explorações que nós estamos fazendo com relação a essas tecnologias, esses sistemas, né, estão no paradigma do organizacional orgânico, tá? Os frameworks organizacionais orgânicos. Nós ainda vamos explorar o orgânico organizacional, correto? Que é onde o mapeamento crítico está levando a gente, ou seja, a gente vai olhar o O2, né, organizações orgânicas, e já estamos fazendo fork, né, trazendo os paradigmas do RE. Mas isso é mais para frente, não para agora, tá, galera? Só para dizer isso. E antes de eu compartilhar o último link, né, que eu quero comentar em cima rapidinho, vamos passar para o Gustavo, se o Gustavo quiser fazer a apreciação dele do que foi exposto aqui, essa introdução, né, da exploração sobre a holacracia. Fica à vontade, Gustavo. Eu prefiro só dar boa noite ao pessoal aparecendo aí. Eu acho que é a primeira vez que me vejo por aqui. Tô só ouvindo o vídeo. Manda bronca aí, termina a coisa. Tô bem. Beleza. Então, gente, vamos lá. Eu quero mostrar isso aqui. Eu acho que isso aqui vai ser uma mão na roda para vocês. Vocês devem estar sentindo, entre aspas, um pouquinho perdido agora, mas tudo bem. Não tem problema não. Isso faz bem, tá? Se sentir perdido para se achar, né? Vamos nos perder para nos achar. É o lema da livre aprendizagem. Então, botei aí, que a gente já vai dar uma olhada. Tá, então, aqui, esse aqui é o Medium, tá? Um cara que é conhecido nessas tecnologias, que é o Cali, que é o Renato Cagliari. Tá? Ele é bem conhecido. E ele tem a dinâmica do tentáculos. Tá? Aqui é um artigo dele,
antigo, tá? De 2016, das diferenças de sociocracia, holacracia e sociocracia 3.0, S3. Vai ser bem bacana vocês darem uma olhadinha nisso, uma conferida, correto? Eu acho que vai bater com as investigações que vocês estão fazendo, vai gerar um pouquinho mais de clareza. Tá bom? Agora, o que eu queria mesmo é mostrar para vocês é entrar aqui no Tentáculos. Né? Você vem aqui no Tentáculos e aqui vocês vão encontrar várias coisas interessantes que ele escreve aqui, tá? Várias coisas. E coisas recentes, tá? Que ele publicou recentemente, coisas que não tão recentes assim. Então, acho que vocês vão se divertir aqui. Ele fez um artigo em 2021 sobre organizações orgânicas, sobre o entendimento dele, tá? Mas ele basicamente trabalha em cima da cultura organizacional, tá bom? Aqui a questão dos produtos, o que ele chama de produtos evolutivos. Vocês podem dar uma olhadinha. Ele parte do conceito que é interessante aprender rápido, em vez de falhar rápido, que é o moto do Vale do Silício, principalmente do Elon Musk, né? Lá com a SpaceX, com o TwitterX. É bem interessante que vocês deram uma conferida nisso. A pulsação do espaço do problema e oficina de choque de realidade, que também é uma coisa muito bacana. O conceito que ele entende que o trabalho hoje em dia não é remoto, ele é distribuído, que já é uma dinâmica de rede, aí ele começando a paquerar a rede. Tá? Então, é isso, galera. Eu trouxe isso para vocês aqui, para vocês darem uma olhadinha. Eu ia até olhar aquele artigo ali, esse artigo que eu passei para ler com vocês, mas eu vou deixar para vocês lerem, fazerem uma exploração, trocarem ideia entre vocês, compartilharem alguma dessas ideias ali no ponto de contato do mapeamento crítico, né, no método básico ali do Rerê. Eu acho que vai ser bem bacana. E por fim, mas jamais por último, vocês me conhecem, queria saber o quanto vocês já finalizaram esse primeiro movimento, né, de disponibilização de recurso abundante, empático condicionado, né, para a piscina comum do Rerê. Está aqui. Quanto vocês ainda vão mexer nisso aqui, porque, obviamente, nós vamos dar visibilidade junto a toda a ecologia, né, de projetos, pessoas e comunidades do Rerê, né, de que essa disponibilização foi feita. E saber quando é que vocês podem estar, literalmente, não só disponibilizar, mas literalmente colocar a mão na massa em cima do que foi proposto aqui, correto? É isso. Então, eu passo. Aí eu fico à vontade para vocês comentarem, para entender se isso aqui já foi um primeiro sopro, vamos dizer assim, né? Uma primeira dinâmica. Vocês não vão rever, vão dar uma olhada, vão fechar direitinho, para a gente começar a colocar isso em prática, vocês começarem a ter essa vivência, né? A experiência daquilo que vocês compartilharam como recurso, seja abundante, empático, condicionado, para a piscina comum de recursos compartilháveis do ciclo originário, colocar em prática. Certo, gente? É isso. Então, passo aí para quem quiser se manifestar e já tecer algum comentário em cima. Eu acho que a gente pode fazer uma revisão antes de publicar, principalmente nos itens que estão na responsabilidade da Web3 Dev, para que talvez outros membros, além de nós, validem, né? Para a gente ter um consenso enquanto Web3 Dev. Mas no que tange ao que é responsabilidade de cada um, eu acho que seria mais ver se alguém quer acrescentar ou remover alguma coisa. E a gente pode colocar um prazo para isso ser anunciado, né? Talvez deixar ali até segunda-feira para a gente rever, e aí segunda-feira a gente meio que já. O que vocês acham, André, Vini? Segunda-feira a gente já deixar mais formalizado isso. Sim, sim. Tem um meu ali também que eu quero talvez desmembrar melhor, e que tem tempo ainda, mas a gente já está no caminho, assim. Só seria legal também avaliar com o pessoal se
Provavelmente vão sugerir de outras alçadas, né? E acho que dá pra gente fazer até segunda. Maravilha. Gente, fica aí, sintam-se convidados para vocês chegarem no Syncap semanal do ciclo ordinário, acontece toda segunda-feira de quinta. Se vocês até lá de fato já fizeram a revisão, bater martelo, que aí a gente já, a partir dali, a gente já combina de que forma vocês podem esses recursos que foram compartilhados para a piscina comum do ciclo ordinário. Né? Já é uma forma de nutrir, né, de retroalimentar o RE. Acho que você está mutado. Para mim tá oscilando o som, mas eu consegui entender que ele falou sobre o círculo originário e convidou a gente para participar. Falei aqui, tá dando para ouvir agora, gente? Sim. Tá dando para ouvir agora? Tá um pouco abafado o microfone, mas a gente está ouvindo. É estranho que esteja abafado. Isso agora está melhor. Tá melhor. É que tá como se fosse um mau contato, assim, sabe? Tá dando uma oscilação. É um smartphone de reuso, né? Reusável. Tem seus probleminhas. Então é isso que eu falei, gente, que vocês já podem se sentir desde já convidados para chegar no Syncap semanal do ciclo ordinário, que acontece todas as segundas-feiras, de 15 horas às 16h30. Tá? Caso vocês, de fato, de hoje, até o final dessa semana, vocês conseguem dar uma olhada, né? Tudo que vocês disponibilizaram ali, enquanto recurso abundante, empático, condicionado, e também verificar a questão da Web3 Dev também. Então, vocês chegando, a gente vai abrir um espaço para vocês poderem estar falando um pouco dessa dinâmica, que também é uma novidade para vocês, né? De vocês estarem chegando junto, e também já é uma forma de retroalimentar, né? Fazer o feedback, retroalimentar toda a proposta de valor do RE como protocolo cultural integrativo. Ou seja, como vocês sabem, essa dinâmica que a gente está fazendo aqui não é uma consultoria, é uma facilitação cultural do protocolo, né? Feito por quem está energizando o papel de NetWeaver e de guardião do kernel, né? Que sou eu. Então, e evidentemente que o que vocês disponibilizaram é para o protocolo como um todo, né? Que eu achei ótimo, maravilhoso, através do ciclo originário. Então, gente, é isso. Aí vai ser um prazer poder ver vocês entrarem em campo, né? Enfim, literalmente entrar em campo. E a relação, tem um recurso ali que vocês começam a polinizar a própria Web3 Dev e vocês por entre a ecologia de pessoas e projetos e comunidades do terreno, que é o Web3 NAR, por exemplo. Né? Na medida que vai chamar ali um projeto, vai dar visibilidade junto à comunidade da Web3 Dev e vice-versa. Então, isso vai ser muito bacana mesmo. Então, gente, é isso. Né? Espero que as provocações que foram feitas hoje, né? Não, a gente vai fazer o check-out mesmo. Espero que as provocações que tenham sido feitas hoje, nesse início de exploração, né, da holacracia, tenham deixado vocês bem confusinhos, no bom sentido, tá? Justamente para atiçar a curiosidade de mergulhar e querer entender melhor. Não se preocupe que eu vou compartilhar mais links com vocês, tá? Para vocês poderem ter sabe, daqui a próxima semana, vocês poderem ter já mais opções de exploração, né, no horizonte. E foi um prazer, tá? Então, agora sim, a última rodada de check-out passo para você, Ana, querida. Vamos nessa. Eu queria deixar registrado que, infelizmente, esse horário do Syncap que você mencionou, das 3 às 4h30, sempre gera um conflito com uma outra agenda que a gente tem interna da Web3 Dev, né? Que geralmente são os horários que a gente está fazendo planning ou alguma reunião lá geral, né? De começo de semana. Mas, além desse comentário, eu tenho uma dúvida se existe algum lugar para a gente saber todos os projetos que o protocolo está energizando, assim, sabe? Porque eu acho que com essa visibilidade dos projetos que estão envolvidos,
eu acho que a gente consegue ter mais criatividade para colocar nos recursos aquilo que pode agregar para os projetos. Então, tipo, às vezes a gente está colocando de uma forma genérica, por exemplo, eu coloquei assessoria administrativa para startups, mas às vezes eu entendendo a natureza de alguns projetos vai gerando alguns cliques, assim, do tipo, nossa, às vezes sei lá, posso trazer tal ferramenta, tal dinâmica, tal coisa, ou até em nível de Web3 Dev também, talvez criar blog posts dos projetos no nosso site. Então, se tivesse a listinha, não precisa ser algo super complexo, né? Se tiver links, alguma coisa para compartilhar mesmo, acho que até segunda a gente vai namorando isso e tendo a conclusão ali, o arremate da planilha, mas eu imagino que essa planilha possa ser atualizada também ao longo do processo, quando a gente for fazendo as primeiras colaborações ali com a piscina, a gente também vai vendo o que de uma classe condicionada se torna abundante ou empático e vai mudando ali a ordem de categorias, assim, né, dos recursos. Mas é isso, passo a palavra para quem Maravilha, aqui quiser. um gráficozinho que eu estou atualizando, assim, para atualizar, eu compartilho com vocês. Vocês ficam sabendo, né, que projetos são esses, né? Ficam entendendo, né, hoje o atual ecossistema do Rio, né, como um todo. Beleza? Beleza, eu vou falar aqui porque eu acho que o André não vai conseguir falar, e também daqui um minuto eu tenho outra reunião. Fazendo um check-out assim, hoje saio bem animado, bem curioso, bem com a cabeça, já entrei com a cabeça meio cheia aqui de informação e saio com mais ainda, então quero entender um pouco mais sobre burocracia e procurar um pouco mais sobre sociocracia, que eu sinto que ainda não entrou muito bem dentro da minha cabeça. Eu acho que vai ser importante para mim conseguir entender e, sei lá, na minha cabeça está sendo tipo, meio que uma evolução, sabe? Uma coisa saindo de uma coisa mais básica para uma coisa mais complexa e mais deep, né? Mais profunda. Então, saio bem feliz e é isso, animado e vamos ver, né? Eu fico pensando assim que a gente vai falar daqui 2 meses, 3 meses, quais são os protocolos que a gente vai estar falando. Sei lá, isso me deixa animado. Eu falei, caraca, já pensei que foi um algo muito mais complexo, mais cheio de, sei lá o que, de papéis e um monte de coisa. E é isso. Sei lá, só as brisas. Passa a palavra pro, acho que o Gustavo. Então, boa noite, pessoal. Logo mais eu acho que eu vou conversar com a Ana, pelo que ela estava falando, e da organização, né? Das coisas, saber o que é que dá mais criatividade. É isso. Boa noite, pessoal. O Márcio está aqui. Pode Então tá, terminar. galera. Beleza, Gustavo, querido. Boa noite para todo mundo, tá? Vamos nos falando, gente. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite e até mais. Valeu. Falou. Até mais. Boa noite.